Na parte de domingo, humildade. João Batista testemunha novamente. João Batista é um símbolo da humildade. A lição 2 descreveu como o testemunho de João Batista levou até Jesus os primeiros discípulos. André e João, Pedro, Filipe e Natanael, todos foram frutos do testemunho de João Batista. Seria de se esperar que o próprio João Batista, tendo dado o seu testemunho, saísse de cena. Mas ele reaparece diversas vezes no Evangelho de João. Por isso vamos ler agora João, capítulo 3. Vamos ler o verso 25 até o verso 36. Capítulo 3, verso 25 até o verso 36. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada pelo céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João Batista e um judeu a respeito da purificação, provavelmente tendo a ver com a eficácia do batismo. É interessante observar que quando os discípulos de João se dirigiram a ele, sem dúvida, para tentar resolver a questão, mencionaram Jesus, dizendo: está batizando e todos vão ter com ele. Não é difícil ler nas entrelinhas. Eles tinham inveja de Jesus por causa do mestre deles e por causa de si mesmos. Seria muito fácil para João ceder à inveja, mas ele não o fez, porque sabia qual era a sua missão na terra. Em vez disso, lembrou aos seus discípulos que jamais tinha afirmado ser o Cristo. Pelo contrário, ele veio apontar para o Messias, preparar o seu caminho e ser uma testemunha de Jesus. Usando a ilustração de um casamento, João Batista se autodenomina amigo do noivo, tendo Jesus como noivo. A noiva, portanto, seria o povo de Deus. Você e eu somos a noiva de Cristo. E então, em palavras que revelam a verdadeira grandeza de João, ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. Aqui está a grandeza de João, humildade. Ele viu Cristo crescendo, todos se dirigindo a Jesus e ele praticamente ficando sozinho. Mas Satanás não teve sucesso na tentação de despertar ciúmes e inveja em João Batista. Ele foi humilde. Ele entendia quem era Jesus e ele entendia qual era a sua missão, que era preparar o caminho para Jesus. João 3, 31 a 36, continua a comparação entre Jesus e João Batista, mostrando a superioridade do Messias sobre o seu precursor. A ideia de testemunho é enfatizada novamente pelo testemunho de João, que aponta para Jesus. Os que recebem esse testemunho e creem em Jesus têm a vida eterna. Aqueles que não o recebem permanecem sob a ira de Deus. Isso é o que diz o texto. Deus ama o mundo e enviou seu Filho para redimir o mundo. João 3,16. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aqueles que recusarem a dádiva que lhes é oferecida, terão de pagar a pena pelos seus próprios pecados, ou seja, terão a morte eterna. Queridos, em João Batista você vê a lei da edificação.
ele edificou Jesus Cristo. Ele tirou as atenções de si e colocou as atenções em Jesus Cristo. Colocou o foco das suas mensagens em Jesus Cristo e disse: Ele é o Cordeiro de Deus. Eu não sou o Cristo, mas Ele é o Messias. Importa que Ele cresça e que eu diminua. O meu desafio a você, meu irmão, minha irmã, é que você e eu façamos parte do time de João, o time da humildade, que diz: importa que Ele cresça e que eu diminua. Que Jesus Cristo dê para você e para mim humildade. Que Jesus Cristo nos ensine a entrar em cena, mas também a sair de cena, edificando aqueles que vêm depois de nós. Aleluia!